Sua primeira pergunta, quando você está interpretando a Bíblia, é o seguinte: o que é que Jesus quis dizer? O que é que Paulo quis dizer? Você não pode dar interpretações diferentes diferente da intenção do autor do texto, porque você mesmo não gostaria se alguém fizesse isso com uma coisa que você escrevesse, não é verdade? Você às vezes coloca uma coisa na internet, no Facebook, no Twitter, e alguém distorce as suas palavras. Você fica brabo, não fica? Epa, foi isso que eu estou dizendo, não. Como é que você acha que Deus se sente quando você faz a mesma coisa com a Bíblia, né? A melhor intérprete da Bíblia é a Bíblia. Você está lendo, por exemplo, Lucas, e diz assim: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Aí você diz: puxa, Jesus está dizendo que todo pobre vai para o céu. Mas peraí, como é que Mateus diz isso? Mateus diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Ah, entendi. Mateus me ajuda a entender Lucas. Que tipo de pobreza Jesus está se referindo? É a humildade, né, que é chamado no Oriente de pobreza espiritual. Eu sei que em português tem outro sentido, né, mas no Oriente o pobre de espírito era o humilde. Ao contrário do altivo, né? Ao contrário do altivo. Então Mateus me ajuda a interpretar Lucas. Então essa é a regra número 1, chamada analogia da fé. Ou seja, a Bíblia é a sua melhor intérprete. Quando você encontrar uma passagem complicada, procure achar outras passagens que lancem luz naquela passagem mais obscura. Então, essa é a regra de ouro. A Bíblia é a sua melhor intérprete. Outra, o Antigo Testamento é interpretado pelo Novo. Você não é judeu, você é cristão. E se você é cristão, significa que você lê o Antigo Testamento à luz do Novo. Você interpreta o Antigo à luz do Novo. O Novo funciona como um filtro para se entender. Então, fazendo isso, por exemplo, uma regra básica é: tudo aquilo que está no Antigo Testamento e que não é confirmado do Novo, passou. O que está no Antigo Testamento e não está confirmado no Novo, passou. Não é válido mais para nós hoje. E aí você já vai deixar de fora um monte de coisa, né? E vai deixar do lado de dentro um monte de outras que são confirmadas no Novo Testamento. Então, você tem que ler o Antigo à luz do Novo, sempre, porque é essa a sequência da revelação. Tá? Você agora tem a revelação completa, você olha agora do fim para o começo. Olha do fim para o começo. Outra regra: o texto quer dizer o que o seu autor quis dizer. Pode parecer um truque, mas não é não. Deixa eu ilustrar. Pega a parábola do bom samaritano. Aquela parábola diz assim, que um homem descia de Jerusalém para Samaria e no meio do caminho os salteadores bateram nele, deixaram ele ferido à beira da estrada e foram embora levando tudo. Passou um sacerdote, olhou, fez de conta que não viu. Passou um levita, olhou, fez de conta que não viu. Aí veio um samaritano que não falava com os judeus, são dois povos inimigos. Mas o samaritano viu o coitado do judeu espancado e aí se apiedou dele, botou bálsamo nas feridas dele, colocou sobre o seu jumento, levou para uma hospedaria, deu 2 dinheiros lá, 2 denários ao dono da hospedaria e disse: cuide dele até que eu volte. Não é isso? E aí você pega essa parábola e faz a seguinte interpretação. O samaritano, o judeu que descia significa o homem perdido. Os salteadores é o pecado. E você fica lá à margem da estrada, é o homem que caiu em pecado. O levita e o sacerdote significa a lei que não pode salvar. O bom samaritano é Jesus, que derrama seu sangue, o vinho, nas feridas, levanta a pessoa, o ferido, novo nascimento, coloca em cima do jumento, que é o evangelista, e leva para a estalagem, que é a igreja. E diz para o dono da estalagem, que é o pastor: tem aqui 2 moedas, que é o batismo e Santa Ceia. Cuida dele até que eu volte, segunda vinda. Qual o problema com essa interpretação? Tem alguma coisa errada na interpretação? Não, porque não está correto, não é essa a história da redenção. Mas a pergunta é essa: quando Jesus contou essa parábola, o que é que Jesus queria dizer? Quando você lê o contexto, aí você descobre. Alguém chegou para Jesus e disse assim: quem é o meu próximo?
E Jesus então contou essa história para explicar que meu próximo é quem precisa de mim, ainda que seja o meu inimigo. É esse o sentido. O texto quer dizer o que Jesus quis dizer. Você não pode pegar a parábola do bom samaritano e dar outro sentido. Você está violando a intenção do autor. Está distorcendo. Não foi isso que Jesus quis dizer. Mas você vai encontrar pastor pregando no bom samaritano sobre isso. Já teve gente que pregou sobre a mãe do filho pródigo? Já ouviu falar? É. A mãe do filho pródigo, ela nem aparece na história, mas o cara deduz. Primeiro tinha uma mãe, claro que tinha uma mãe, né? Então, o texto quer dizer o que o autor quer dizer. Sua primeira pergunta, quando você está interpretando a Bíblia, é o seguinte: o que é que Jesus quis dizer? O que é que Paulo quis dizer? Você não pode dar interpretações diferentes diferente da intenção do autor do texto, porque você mesmo não gostaria se alguém fizesse isso com uma coisa que você escrevesse, não é verdade? Você às vezes coloca uma coisa na internet, no Facebook, no Twitter, e alguém distorce as suas palavras. Você fica brabo, não fica? Epa, não foi isso que eu estou dizendo, não. Como é que você acha que Deus se sente quando você faz a mesma coisa com a Bíblia, né? Então, o texto quer dizer o que o autor quis dizer. E para você saber o que o autor quis dizer, você tem que ler, você tem que estudar, perceber pelo contexto, a sequência do pensamento, ligar as coisas e você vai saber o que é que ele quis dizer. E aqui isso me leva ao segundo ponto. O sentido natural deve ser preferido ao figurado. As pessoas têm uma tendência muito grande de interpretar a Bíblia figuradamente, espiritualmente, fazer alegorias, quando às vezes o sentido é simples. O sentido é aquilo, o sentido óbvio. Não tem nada além do texto que não esteja contido nas palavras. O sentido está contido nas palavras. Não existe uma verdade por trás do texto, um sentido oculto que só os eruditos e os capazes poderiam descobrir. Como aconteceu muito na Idade Média, quando a Igreja Católica começou a criar doutrinas, então apareceram os intérpretes que começavam a dar interpretações figuradas para a Bíblia, surgiu a famosa quadriga. A quadriga dizia que cada passagem bíblica tinha 4 sentidos. O natural, que era o bruto, que estava na cara. Depois o anagógico, que era uma lição moral. Depois o cristológico, que apontava para Cristo. E o espiritual, que era o que tinha a ver com a minha salvação. Então, por exemplo, quando encontrava a palavra Jerusalém, Jerusalém significava, primeiro, a capital de Israel, segundo, a igreja que está no céu, terceiro, o meu lar celestial quando eu morrer, e quarto, significa a maneira que eu devo andar nesse mundo. Mas quando Mateus escreveu Jerusalém, ele quis dizer tudo isso? Não. Quando ele escreveu Jerusalém, estava se referindo à capital de Israel. Então tem muita gente que vai ver sentido espiritual, né, na Bíblia, que não tem. Orígenes, que foi um dos primeiros a fazer isso, um cara do século III, se não me engano, quarto ou segundo, por aí. Orígenes, ele comparou a Bíblia ao corpo humano, ao homem, dizendo assim: da mesma forma que o homem é corpo, alma e espírito, a Bíblia tem 3 sentidos, equivalente ao corpo, alma e espírito. O corpo é o texto, a letra que mata. Mas o sentido verdadeiro é o espírito, que está lá dentro escondido, e só os espirituais podem conhecer. A Bíblia é um livro fechado que só os espirituais podem conhecer. Você às vezes vê, o pastor prega, né, uma mensagem, e chega lá na saída a ovelhinha: pastor, que coisa maravilhosa, eu nunca vi isso na Bíblia. Não viu porque não está lá, né? O pastor foi buscar não sei onde, aquilo ali, não está lá. Então, já me aconteceu de alguém me dizer isso: pastor, eu nunca vi isso na Bíblia. Eu sei. Então, prefira o sentido natural. O sentido primário é o sentido natural, lógico, óbvio, literal do texto. Quando o sentido literal for impossível, então a segunda opção é o espiritual. Por exemplo, Jesus disse: eu sou a porta. Se você interpretar literalmente, não faz sentido. Jesus não é uma porta de madeira.
Logo, segue-se que Jesus está usando uma metáfora. O sentido é figurado. Então, a primeira tentativa sempre é sentido literal. Se não funcionar, se for absurdo, então é provável que você está diante de uma símile, de uma metáfora, de uma parábola, e aí você vai procurar pelo contexto para saber qual é o sentido que melhor cabe aí. Bom, cada texto, outra regra, olha, cada texto tem apenas um sentido, mas muitas aplicações. Cada texto tem só um sentido, não adianta procurar muito sentido, ele só tem um que é aquele pretendido pelo autor, mas ele pode ter muitas aplicações. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Qual o sentido disso aí? É um sentido só, que Deus cuida de mim como um pastor cuida das ovelhas, ponto. Mas esse texto pode ser aplicado quando eu estou doente, quando eu estou desempregado, quando eu estou numa crise, quando eu estou me sentindo sozinho. Ele tem muitas aplicações, mas são derivações ou extensões do sentido, o único sentido do texto. É porque as pessoas acham que a Bíblia tem muitas... Não vê o pessoal dizendo isso? Não, a Bíblia tem muitas interpretações, você pode interpretar de qualquer maneira. Peraí, como interpretar de qualquer maneira? Você queria que alguém fizesse isso com o seu contrato de trabalho, lá na sua empresa? Seu chefe dissesse, tem muitas interpretações, vou diminuir o teu salário. Você queria? Mas por que? Não quer, né? Mas quando chega na Bíblia, né, cada um quer interpretado de qualquer jeito. É por isso que tem essa confusão aí. Porque tem algumas regrinhas simples, né, que eu estou dizendo aqui, que nos ajudam. E por fim, gente, todo texto deve ser entendido à luz de seu contexto. O contexto é o que vem antes e o que vem depois. Tem um contexto imediato, que são os versículos que estão antes e depois. Tem um contexto mais remoto, que é o capítulo todo, e às vezes o livro todo. A melhor coisa é você estudar livros inteiros da Bíblia. Estude livros inteiros. Lembra daquelas caixinhas de promessa? Vocês lembram daquela caixinha de promessa? Misericórdia. Eu me lembro da caixinha de promessa. Uma caixinha bonitinha, cheia de versículos, assim, aqueles cartõezinhos. E o crente de manhã, todo dia, ele puxava um versículo, né? Até ajudava, né? Mas tudo bem. Mas o problema é que aqueles versículos, eles foram tirados do contexto. E eu me lembro da história de alguém que puxou um versículo que estava assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. E virou até lema de campanha da SAF, eu me lembro. Né? É um texto de Isaías. Só que quando você vai ler o contexto, é um idólatra dizendo para o outro, vamos fazer um ídolo. Um idólatra ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te, queimemos a madeira, cortemos bem, façamos um ídolo, façamos um Deus. Era só ler o contexto, você vai ver. Que ali não dá para você usar como lema da SAF. Ou de qualquer outra coisa da igreja. Ali é um idólatra dizendo para o outro. Para fazer um Deus. Pela risada eu estou vendo que alguém usou já, né? Então, o contexto é importante. Você lê o texto em porções grandes. Desde os tempos da igreja primitiva, interpretações variadas da Bíblia têm surgido. Cada uma dessas interpretações tem implicações profundas na doutrina, na prática e na ética cristã. É essencial que nos lembremos das palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo nos encoraja a ser diligentes em nosso estudo das Escrituras, a fim de que possamos discernir corretamente a verdade de Deus. Em nossa jornada de interpretação, devemos adotar uma abordagem fiel e contextualizada. As Escrituras foram escritas em contextos históricos, culturais e linguísticos específicos. Ignorar esses aspectos nos leva a distorcer o seu significado original. Por isso, a hermenêutica, o estudo das regras de interpretação, se torna uma ferramenta indispensável. Precisamos entender as intenções do autor, a audiência original e o contexto em que as passagens foram escritas. Um erro comum é tirar versículos do seu contexto e aplicá-los de maneiras que não foram pretendidas. Aquele que desafia a palavra de Deus sem considerar seu contexto pode acabar construindo uma teologia errônea, uma fé superficial e um compromisso fraco com a verdade. Em Provérbios 30:5, somos lembrados de que toda palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam.
Devemos, portanto, confiar que a verdade de Deus se manifesta em seu contexto, revelando um padrão coerente de sabedoria e moralidade. Além disso, à medida que nos dedicamos à interpretação das Escrituras, devemos consultar a tradição da Igreja e a comunidade de fé que nos precedeu. A história da teologia reformada é rica em contribuição para a nossa compreensão da Bíblia. Vários homens e mulheres de Deus dedicaram suas vidas ao estudo e à interpretação das Escrituras, e suas obras oferecem valiosas percepções. Em Hebreus 13:7, somos desafiados a lembrar daqueles que nos ensinaram a palavra de Deus e a imitar sua fé. Entretanto, não devemos permitir que a tradição se torne uma barreira para a verdade. Nossos próprios preconceitos e tradições devem ser avaliados à luz da palavra. Em Atos 17:11, os bereanos foram elogiados por examinarem as Escrituras diariamente, para ver se as coisas eram assim. Assim como eles, devemos ser críticos e cuidadosos, avaliando todas as doutrinas à luz da palavra de Deus. Em nosso tempo, também é importante estar atento à influência de interpretações modernas que podem se desviar da verdade bíblica. A cultura contemporânea frequentemente tenta reinterpretar as Escrituras para acomodar filosofias e valores que podem ser contrários ao ensinamento cristão. Em 2 Timóteo 4:3, Paulo adverte que virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que lhe aliciando os ouvidos. Portanto, precisamos estar vigilantes e firmes nas verdades da palavra, não nos deixando levar por ensinos que não se alinham com a verdade revelada. Por fim, a interpretação bíblica deve ser acompanhada de oração e dependência do Espírito Santo. É Ele quem ilumina nossos corações e mentes, ajudando-nos a compreender a verdade divina. Em João 16:13, Jesus nos prometeu que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Por isso, ao meditarmos nas Escrituras, devemos buscar a orientação do Espírito, pedindo sabedoria e entendimento.